Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Esta semana, 2 mulheres foram vítimas de violência sexual dentro de ônibus na capital paulista. Outra denunciou que foi estuprada por um motorista de Uber. Como combater esses casos? É o que você vai ver na reportagem. Eu fico longe da onde tem muita gente. Prefiro ficar próximo às portas, às lixeiras dos ônibus, para não ficar assim no caminho aonde é mais possível ocorrer isso. A gente se acha culpado, né? E fica com medo da reação e que a gente não vai ter proteção depois. Como se vê, as opiniões se dividem entre estratégias sobre como as mulheres podem se defender contra o aumento de casos de violência sexual nos transportes coletivos da cidade. Já começa aí pelas nossas leis que eles não dão procedimento à investigação da coisa, a verificar de fato o que essa pessoa traz com ela. Se isso é um problema de saúde mental dele ou se isso seria mais uma questão de impunidade mesmo. A pessoa faz esse tipo de coisa porque se acha que para ela nunca vai acontecer nada. E a sensação é de falta de segurança, de falta de apoio do poder público. Na última terça-feira, aqui em São Paulo, uma mulher foi abusada dentro de um ônibus na região da Avenida Paulista. Mesmo com o flagrante, o abusador veio para essa delegacia, mas foi liberado em seguida. Esta mulher, que não quer se identificar, sofreu 3 estupros. Um deles foi durante um encontro amoroso que passou dos limites. Eu não me calei, né? Mas assim, não é o que a mulher pode fazer de diferente, né? Você se sente um caco, um destroçado, né? Olhar para minha filha de 11 anos e contar, né? E a minha filha ter que ela segurar minha mão enquanto eu estou vomitando com os efeitos colaterais dos remédios, é muito trash, é muito difícil. Na Alemanha, um enfermeiro foi acusado de provocar a morte de pacientes. Ele já cumpre prisão perpétua por 2 casos e 2 tentativas de homicídio. Segundo as investigações, o enfermeiro aplicava doses excessivas de medicamentos na tentativa de curar os pacientes, que acabavam morrendo de infarto ou colapso de outros órgãos. Durante um dos julgamentos, em 2015, ele admitiu ter medicado 90 pessoas com altas doses de drogas. A comissão criada para investigar as mortes em 2 clínicas onde ele trabalhou conseguiu comprovar 84 casos, mas trabalha com a possibilidade de o número passar de 100. Nos Estados Unidos, já são 35 mortes confirmadas no Texas por causa da ação da tempestade tropical Harvey. Mas ainda há centenas de desaparecidos, segundo o governo. A estimativa é de que 40 mil casas tenham sido destruídas. As chuvas diminuíram enquanto a tempestade se move para a Louisiana. Algumas regiões já baixaram a água, mas em outras o volume aumentou e por isso continuam os alertas de evacuação. A Guarda Costeira continua a receber mais de 1.000 chamadas por hora de pessoas que necessitam ser resgatadas. O Exército e voluntários também trabalham para ajudar as vítimas. Na madrugada de quinta, uma indústria de produtos químicos localizada a 25 quilômetros de Houston teve 2 explosões. Depois de 13 anos, o Brasil encerra esta semana a missão de paz no Haiti. A retirada completa das tropas deverá ser concluída em outubro próximo. A missão de paz no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, começou em 2004, depois de um levante que culminou na renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristides. O objetivo era restabelecer a estabilidade política e combater a violência das milícias que agiam na capital Porto Príncipe. Ao todo, o Brasil enviou ao país caribenho mais de 37 mil militares. Os últimos seguiram em junho deste ano. O mandato da missão se prolongou além do previsto por diversos motivos. Um deles, o terremoto de 2010, que devastou o país e matou mais de 220 mil pessoas. E os trabalhadores do transporte de passageiros precisam cuidar do corpo e da mente para garantir um trânsito seguro. Problemas de saúde podem prejudicar o desempenho enquanto dirigem e, consequentemente, aumentar o risco de acidentes.
Uma profissão estressante. Enfrentar todos os dias o trânsito intenso. Aqui em São Luís é comum a contratação de ônibus para transportar funcionários de empresas, principalmente dessa região industrial. Ou seja, os motoristas desses ônibus são responsáveis todos os dias por milhares de vidas. O estresse, o trânsito é bem complicado, né? E tem que estar preparado tanto psicologicamente. Se tiver algum problema em casa, deixar em casa e trazer mesmo o profissionalismo para o trabalho. Mas hoje, Fernando e seus colegas de trabalho tiraram uma parte do dia para cuidar da saúde. A ação acontece em vários estados do Brasil. O projeto Transportando ele é dividido em 3, digamos, categorias, né? Uma taxistas, ônibus e caminhões. E no caso de São Luís é uma das 12 cidades que está atendendo a fase de ônibus. Eles começaram esticando o corpo com uma sessão de alongamento. Em seguida, foi a vez de tirar as medidas corporais, receber orientações sobre alimentação saudável, saúde bucal e cuidados com a vista, audição e força manual. Cada detalhe desses é fundamental para o bom desempenho profissional. O motorista que trabalha nessa área, né, diariamente, precisa ter uma boa saúde, porque nisso ele evita o estresse, o sono e, consequentemente, ele vai ter uma vida, né, profissional muito melhor. Com 50 anos de vida e 30 de profissão, Cláudio não esquece os cuidados com a saúde. Faço caminhada, procuro me alimentar de maneira saudável. Nesse sentido, assim, durmo bem, não bebo, não fumo. O fim de semana é de pouco futebol no Brasil. A Primeira Liga, criada pelos clubes e esvaziada por eles mesmos, é o único atrativo. Isso porque estamos com jogos das eliminatórias da Copa no mundo todo e as datas ficam reservadas para as seleções. No nosso caso, até esses jogos são de pouca importância. O Brasil já garantiu uma vaga na Copa da Rússia no ano que vem e vai utilizar os 3 jogos que faltam contra Colômbia, Bolívia e Chile para algumas experiências. As outras 3 vagas sul-americanas estão em aberto para Colômbia, Uruguai, Chile, Argentina e Equador. De qualquer forma, vale acompanhar o Brasil. Quem serão nossos goleiros na Copa? Onde mais podemos ter novidades entre os convocados? Quem ainda pode surgir para brigar por uma vaga na Copa? O técnico Tite diz que a lista está em aberto. Então, boa sorte para quem ainda sonha jogar na Rússia ano que vem. Léo Botija começou catando bolinhas em uma quadra de tênis. Virou assistente de treinador. Hoje, ele é responsável por treinar e divulgar o tênis em cadeiras de rodas em todo o país. Meu primeiro contato com tênis foi como boleiro. Eu comecei catando bolinha de tênis aos 9 anos de idade. Eu estava indo buscar minha mãe no trabalho dela, encontrar com ela no caminho, e a gente passou na porta de um clube, de uma academia que tinha tênis, e tinha um professor na porta, e ela brincou com ele. Se não estava precisando de ninguém para trabalhar, ele falou, tá dando de um boleirinho, pode começar agora. E foi a primeira vez que eu fui. A gente estava descendo do ônibus, aí a moça foi e falou assim, perguntou se eu fazia algum esporte. A mãe de um jogador que faz treino aqui. Aí minha mãe falou assim, a gente já estava procurando, que a fisioterapeuta pediu. Aí ela foi, aceitou, ela deu o telefone do Léo e a gente ligou, aí a gente veio. O que me trouxe para o tênis paralímpico é o mesmo motivo da gente estar aqui hoje, que é a vitória. Eu trabalhava numa academia, eu coordenava uma academia, a equipe de competição infantil juvenil de uma academia, e existia na época uma ONG em Belo Horizonte que trabalhava já com tênis em cadeira de rodas, mas eu não tinha o menor interesse, não me atraía em nada aquilo. Eu até não gostava muito não, porque estragava as quadras que a gente usava, as cadeiras de rodas. Mas quando eu tive contato com o Rafa, e ele ia ficar por um tempo sem ter aonde treinar, e a gente trouxe o Rafa para treinar com a equipe convencional que a gente tinha. Então, há 8 anos atrás, sem ter a menor noção de inclusão, de nada, a gente estava fazendo uma inclusão social e esportiva sem ter a pretensão de fazer isso. Ele me ensinou a segurar a raquete, me ensinou a jogar tênis, me ensinou o saque, me ensinou tanto de coisa. 43 anos atrás,
eram menores as exigências para virar um professor de tênis, né? Então bastava você ter conhecimento da modalidade, ter a habilidade e começava a dar aula. Então eu comecei muito precoce, com 15, 16 anos, eu já era rebatedor, já dava umas aulas. Aí depois eu tive a sorte de vir trabalhar com um dos melhores profissionais que a gente já teve em Minas Gerais, que é o Paulo Roberto Wildman, o Bob, onde eu aprendi muita coisa. Ele me colocou num caminho de estudo, de cursos, né? Porque o que era importante para a gente nessa época era ter os cursos técnicos da modalidade. A educação física não era uma coisa predominante que era tão importante. Como o tênis é um esporte de repetição, você consegue chegar num ponto máximo de rendimento fazendo repetições, né? Mas hoje, basicamente, precisa de boa vontade, de disciplina, né? E da gente ter uma quadra com muita bolinha à disposição. Toda vez que a gente vê um atleta, uma pessoa com deficiência, a gente já pensa em alto rendimento. E com a Vitória a gente não queria fazer isso, a gente queria pensar na Vitória se divertindo. Se ela quiser aprender a jogar tênis e seguir jogando, maravilha. Se ela tiver vontade, quiser tentar buscar o alto rendimento, a gente vai fazer todo o possível para que ela não se perca pelo caminho. Mas se ela também não quiser, ela simplesmente vai brincar de tênis e o dia que não quiser mais, não vai mais jogar. Ele fala assim que eu tenho que me esforçar mais, aí eu vou participar do campeonato. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.